Fala, especialista, beleza? Então vamos lá para uma aula top demais, que é o quê? Contar história. Aprender a contar história. Então essa aula ela vai ficar um pouquinho grande, eu vou dividir ela em duas. Por quê? Porque eu vou ensinar para vocês 5 jornadas. O que é jornada? Jornada é como se fosse uma forma. A gente vai mostrar, se eu quero fazer um bolo quadrado, eu vou pegar uma forma quadrada e vou fazer um bolo quadrado. Se eu quiser um bolo redondo, eu pego uma forma redonda. Então o que é a jornada? A jornada é a maneira com que você vai apresentar essa história. Você vai ver que tem histórias que ela fica melhor com a jornada do herói. Vamos dizer que 80% das jornadas que a gente vai falar na jornada do herói. Por quê? Porque é o fácil que funciona. Colocou ali, ela vai funcionar. Mas às vezes você quer fazer algo um pouco mais diferente, sabe? Você quer dar aquele. Aí você faz uma jornada polifônica, onde você tem diversas histórias que se encontram. As histórias começam nada a ver uma com a outra e depois elas vão se entrelaçando e elas se encontram. E também, por exemplo, a jornada do herói, depois tem um. Eu não vou fazer para esse curso agora, mas eu quero colocar lá no canal do YouTube. Uma analogia desse do Minions 2. Cara, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram várias jornadas do herói contada independente. E aí depois as jornadas do herói de cada personagem, elas vão se entrelaçando e vão se encontrando até ter uma jornada do herói grandona com todos eles. E é como se fosse uma jornada do herói dentro de uma jornada polifônica. Tudo isso eu vou explicar para vocês como que faz. E aí agora vai virar uma chave na cabeça de vocês, onde qualquer vídeo, série que vocês vão ver, vocês já vão ficar analisando. Olha só, cara, ele aqui tá no mundo comum agora. Teve o chamado pra aventura, recusa do chamado. E daí você vai ficar na cabeça. E já vou até falar agora pra gente destravar. Na nossa cabeça, isso fica como se fosse algo linear. Por exemplo, né? Você tem lá 12 passos. Ah, se eu tenho 12 passos, então eu vou ter 5 minutos para cada passo. Não é assim que funciona. Às vezes, as 4 primeiras jornadas, elas acontecem em 30 segundos. Você vai, acontece um monte de coisa. Daí ela vai lá, a partir das 5 começa a desenrolar. Fica lá 1 hora desenrolando e depois as últimas acontece também tudo rapidinho. Depois pega numa jornada e quando a gente vira essa chave, né? Acaba tirando o que é comum, sabe? Reprodutivo, assim. Esse método que a gente aprendeu na escola de reproduzir o conhecimento. Quando a gente entende que a criatividade não tem nada a ver com isso, a criatividade ela é essa parada doida mesmo, aí você começa a sair do padrão, fugir do padrão e apresentar coisas mais interessantes. Então o que eu vou apresentar para vocês? Vou apresentar a ferramenta, que é, através do storytelling, as 5 jornadas. A jornada que você mais vai utilizar, porque ela funciona, é a jornada do herói. Depois que tu tiver fera nessa jornada, tá dominando essa aqui, aí se quiser se arriscar nas outras jornadas, aí eu aconselho, mas primeiro domina essa. Tanto que essa primeira aula vai ser só sobre a jornada do herói. E aí a outra aula vai ser sobre as 4 jornadas, só dando uma pincelada, porque nesse momento o que eu quero que vocês façam? Jornada do herói, seja ele para o seu curso, seja ele para o seu livro, sua comunicação na rede social, você vai utilizar essa senoide emocional para fazer uma metralhadora de reações bioquímicas. E o que é essa jornada do herói? Então, olha, tá vendo esse livrinho azul aqui? Ó? Esse livrinho aqui chama As Mil Faces do Herói. Tem um livro também desse autor aqui chamado Joseph Campbell, que é o Monomito, que é onde esse livro aqui, das Mil Faces do Herói, olha que sacada doida que ele fez. Ele pegou várias histórias espalhadas pelo mundo, de todas as culturas. E aí colocou tudo dentro de um lugar só, dentro de um livro, ele estudou todas essas histórias. E ele percebeu que as histórias que engajam, aquelas que têm muito sucesso, elas seguem um padrão. E é esse padrão que eu vou passar para vocês, o padrão da jornada do herói. Até nesse livro aqui, você vai ver, hoje, com a visão que a gente tem, né, a visão que vocês vão ter agora com todos esses detalhes, vocês vão ver que o pessoal, eles eram sem vergonha até. A hora que vocês começarem a ler as histórias, vocês vão achar engraçado. Tem a história dos deuses Osíris lá do Egito. Olha que história doida. Eu não vou falar bem certinho porque para não tirar conclusões precipitadas. Mas pensa numa mulher que ela era a rainha e aí o rei morreu. O irmão do rei matou ele. E aí o que aconteceu? Ele estava morto. Aí ela foi lá, teve relação sexual com ele e teve um filho que ia ser o filho que ia governar. Então ali já foi o nascimento do grande herói. Mas só para que hoje a gente entende, né? E até quando eu fui escrever o livro sobre a história da RCP, tinha esse mito falando que era um dos primeiros mitos falando sobre ressuscitação. Que no caso ela ressuscitou o marido dela para ter relação sexual, depois ele morre de novo. É estranho, né? Mas na época o pessoal acreditou nela. O que eu quero dizer com isso? Porque as coisas aconteciam e aí as pessoas contavam histórias utilizando de técnicas de contar história e todo mundo acreditava naquilo e aí dava o quê? Super poder para aquelas pessoas. Aquelas pessoas viraram, e tanto que eles são deuses, né? Eles são considerados deuses. Por quê? Porque ninguém ressuscita. E aí, quando eu estava fazendo lá o livro de A História da RCP, aí eu coloquei esse como mito. Não, isso aqui não é de verdade, né? Depois quem quiser, tem esse livro, é legal pra caramba. Conta todas as histórias. Peguei todas as histórias sobre a RCP, coloquei num lugar só e falei, não, isso aqui é mito, isso aqui é real, isso aqui é legal. E aí eu fiz esse compêndio. Voltando para a história, quando você utiliza desses artifícios, o que acontece? Você vai colocar esse personagem em outro nível, em outra situação. E aí o Joseph Campbell aqui, ele percebeu que existe um padrão a ser seguido. Que quando você segue esse padrão, a consequência é
as pessoas gostarem da história, a ponto de acharem aquela história, sabe? Lembra lá quando eu falei pra vocês do Ari? Que é atenção, que aí você vai... Começa, gerou uma atenção, depois atenção, atenção, atenção. Quando você gera muita atenção, o que acontece? Gera retenção. Conseguiu reter a pessoa, vai chegar um momento que vai ter a interação. Quando você usa dentro do storytelling a jornada do herói, o que você fez? Você vai começar a despertar a atenção. Porque, vou mostrar para vocês, são 12 passos. Cada passo é um despertar, cada passo é uma chamada de atenção. Daí a pessoa está no mundo comum, criou um rapport, porque viu que o mundo comum também é o meu mundo comum, e aí começa mais atenção, mais atenção, mais atenção, gerou o quê? Retenção. Quando está começando a desengajar a retenção, o que acontece? Muda, o senoide. E aí ele está aqui no mundo comum, chamado para aventura. Cara, que legal. Daí ele fica aqui, outra atenção. Atenção, retenção, retenção. Lá em cima, o que acontece? Recusa do chamado. Caramba, o que aconteceu? Pô, ele não vai fazer. Aí teu coração tá lá embaixo. Já é outro tipo de atenção, outro tipo de retenção. Aí ele encontra com o mentor. Pô, esse cara é fera, hein? A consciência dele, olha a sacada que ele teve. E aí depois, caminho, daí vai a jornada, e daí vai os desafios, os amigos em comum, os inimigos em comum, e aquela coisa toda, e você vai se prendendo naquele tipo de história, e dali você não sai. Então, o que esse livro aqui fala? Esse livro aqui ele fala sobre todos os mitos, desde a história de Jesus, Buda. Tem uma história muito legal nesse livro que é daquele, sabe, que é meio homem, meio cavalo, minotauro? Não, que tem dentro do labirinto, é um boi, né? Ele tem a cabeça de boi e o corpo de homem. E aí ele foi solto dentro do labirinto e ele joga as pessoas lá dentro para comer. Então tem essa história ali, daí ele segue todo o caminho dessa história. E aí, quando você lê essa história, você vê que realmente, se você entende de storytelling, você sabe que eles criaram essa história para poder esconder uma coisa muito macabra que acontecia ali com aquela rainha. E aí você começa a ter a sacada, você, caramba, olha só quanto tempo a gente foi enganado. E é utilizado até hoje. Até hoje não, é muito utilizado hoje. E vocês vão utilizar isso. Vamos então trazer para algo um pouco mais recente. Lá na década de 80 tinha um filme chamado Karate Kid. Voltou agora com a série. E a gente vai utilizar muito ele como estudo de caso, porque ele utiliza muito, muito, muito a jornada do herói e os arquétipos. E aí você vai ver por que engaja tanto. Lá na década de 80 foi feito o filme Karate Kid, então Daniel San ele era o herói, e ele tinha toda a sua jornada lá, onde ele tinha o vilão e tudo, né? Passou por aquela fase. Depois, a gente pode pontuar ali cada passo da jornada o que aconteceu com o Daniel. Só que agora eles fizeram uma série no Netflix e que trouxeram de novo esse personagem. Só que agora, dessa visão, o que eles fizeram? O livro lá que a gente vai ver é o herói e o fora da lei. Então é sempre aquela guerra entre o herói e o rebelde. E aí o rebelde era o galeguinho lá. E nessa visão agora, eles colocaram o rebelde como sendo o protagonista. A visão do rebelde que ele tinha sobre o herói. Então, uma jornada do herói com base não no herói, com base no rebelde. Muito legal. Foi feito daí toda a primeira temporada ali. Beleza. Na segunda temporada, vocês têm que ver que parada fora de série que eles fizeram. Por quê? O que eles fizeram? Eles brincaram tanto com essa jogada de arquétipo, cores e jornada do herói, que quando você entende, você começa a olhar aquilo lá, aquilo é uma aula. Ó, eu vou contar para vocês aqui, depois vocês assistem. Vocês vão ver que os elementos para trazer o herói sempre vai ter um azul e branco ali, essas cores, ela sempre traz esse arquétipo do herói. Você vai ter o vermelho muito vivo para o rebelde, e aí você tem o preto e branco lá, o governante. Então, tem esses três arquétipos muito bem definidos, só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma competição onde várias pessoas iam lutar karatê. Aí tinha a equipe do governante, que seria o Cobra Kai, que é o padrão de cor dele é sempre preto e branco, sempre remetendo ao governante, desde o peito aberto, o olho para cima, posição sempre olhando no olho das pessoas, aquela coisa de governante mesmo. Aí tem lá o do Galeguinho, que antes era o inimigo do Daniel, que eles se juntaram. Ele é vermelho, ele é o que eles estão bem vermelho, eles têm sempre atitude rebelde o tempo inteiro. E aí tem o Daniel San, que é o bonzinho, que é o herói, que é sempre azul e branco. E aí você tem as equipes. Só que dentro das equipes, você vai ter, por exemplo, lá você tem o Daniel San, e aí tem a filha do Daniel San, que não tem como ela não sair ali da equipe dele. Só que as atitudes e as cores dela é tudo do arquétipo do rebelde. Então você vê que o tempo inteiro, só pelas cores e só pela vibração, tu sente que ela não pertence àquele grupo, ela pertence ao outro grupo, que seria o grupo vermelho. E aí a mesma coisa, você tem lá no grupo vermelho, um que é do arquétipo do herói, que fica o tempo inteiro remetendo também, você entende que ele não tá naquele grupo, que era pra ele estar no outro grupo. E aí você tem lá no governante também alguém que estaria no outro grupo. Então eles ficam brincando o tempo inteiro com essas informações. Eles têm a jornada do herói muito bem definido, cada arquétipo tem o seu arquétipo muito bem definido, e aí eles ficam brincando com a nossa consciência para que a gente entenda que aquele personagem que tá naquele grupo, ele se sinta fora do grupo. E a gente consegue perceber isso. Por quê? Porque eles utilizaram esses elementos. Então quando a gente está falando em história, é isso que eu tô querendo trazer para vocês. E as histórias que fazem sucesso, que prendem nossa atenção, eles ficam o tempo inteiro trazendo isso. Depois a gente vai fazer um estudo de caso só desse cenário aí para que a gente consiga fazer o quê? Que a gente consiga trazer isso para as nossas histórias. E aí quando a gente for fazer nossa comunicação, a gente sempre vai trazer histórias e vai contar de uma maneira com que gere o quê? Ari, atenção, 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 virar atenção, retenção, 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 a ponto de gerar uma interação.
Quando a gente conseguiu fazer a interação, quer dizer que a gente conseguiu ali o mapa ali, que é o nosso objetivo com o storytelling.